Então, hoje nós vamos trabalhar com a malha, tá, meninas? A gente vai bordar. Eu vou sugerir temas de Natal aqui para vocês oferecerem para as clientes, já para começar a trabalhar para as vendas do Natal. Então, eu peguei um body vermelho e aqui, o que que acontece? Como é um espaço pequeno, nós vamos trabalhar com bastidor de 10 por 10. Como eu falei para vocês, não, a gente tem que colocar um bordado proporcional à peça, tá bom? Não ligue para minha unha, tava mexendo nas minhas suculentas. Gente, eu não consigo cuidar, minhas suculentas morrem tudo, gente. Eu não sei o que eu faço, eu dou tanto carinho, terra do bar. Mas não ligue que eu já limpei aqui, mas tá meio encardida minhas unhas. Não invejem minhas unhas, por favor. Então, o que acontece, meninas? A gente tem uma maneira que eu fazia que era fazer assim, ó, bordar assim. Aí essa parte aqui vinha pra cá, ai, era um lamento. Isso tudo porque eu não tinha a máquina de fazer a costurinha overlock, que é esse acabamento aqui, tá? Então, eu não gostava de fazer o zigue-zague, porque o zigue-zague acabava engilhando, a costurinha ficava engilhada. Então, agora que eu tenho a minha overlockinha doméstica, agora a gente já pode desmanchar essa costura. Então, a gente vira do avesso e vamos desmanchar somente essa parte aqui, ó, tá? Até um pouquinho antes da altura da cava da manga. Então, vamos lá desvirar. Meninas, vende bastante, viu? Cada um mais lindo que o outro, as matrizes que tem por aí. Então, vocês já bordem, já vão. Eu costumo muito dar de presente, tá, meninas? Essa é uma propaganda muito boa. Eu costumo dar de presente e aí vai captando cliente, tá? Então, se você ainda é, não tem costume de vender, esse boca a boca aí é ótimo, tá? Então, ó, vamos começar. Aqui tem uma costurinha, né, reta, e a gente tem que abrir essa primeiro para depois abrir essa. Então, vamos abrir aqui só um pouquinho. Eu acho que essa costura aqui é um ultralock, porque tem uma costurinha aqui no meio. Não entendo muito de overlock, ultralock não, meninas, mas eu comprei uma porque por causa das fraldas. Meninas, quem trabalha com fralda ou pretende, tem que ter uma overlockinha, porque ela facilita demais, porque fralda, como se diz, desfia bastante. Você passa overlock ali, ixi, aí pronto, você com overlock não tem mais esse problema. Então, meninas, aqui, ó, vai com cuidado, tá? Abrindo toda a costura, ó, já achei aqui. É bem o mínimo mesmo, tá, meninas? Vou abrindo e aqui eu já cheguei onde eu quero aqui. Então, vou desmanchar, tá? Então, você vai desmanchando aqui, pegando os pontos. Cuidado para não pegar o tecido. Pega somente o fio. Vou desmanchar aqui e voltar com tudo desmanchado para vocês verem e o vídeo também não ficar muito longo, tá bom? Olha só, meninas, vocês podem pegar aqui, ó. Tá vendo que tem os 3 fios que prende a malha? Ó. 1, 2, 3. Então, você pode pegar 1, 2 e cortar. E já corta tudo. Cuidar para não ficar esticando muito, tá? E aí, é melhor do que ficar soltando um por um. Tá vendo? Vai mais rápido. Essa parte de desmanchar, meninas, claro que, e óbvio que vocês não vão fazer isso na hora de bordar. Vocês, na hora que estiver na televisão, alguma hora de descanso ali que vocês podem fazer esse serviço, vocês já agilizam, tá bom? Porque isso aqui requer atenção e calma, porque senão se rasgar a malha, já era body, né? Tá bom? Então, já desmanchei o body, tá? Ele já me deu acesso. Esse lado aqui, ele é inteiriço, né? Mas já me deu um acesso bom aqui para eu bordar. Então, desviro pro lado direito.
todo ele. Vamos fazer a marcação, tá? Então, se atente aí ao lado certinho, para não fazer errado. Então, nós vamos pegar a rega, eu vou riscar com giz que apaga com calor, o giz panda. E aí, vou fazer as marcações. Ver quanto que tem de cava a cava da manga, tem 22, então, vou marcar 11 aqui, ó. Já vou marcar aqui. E aí, meninas, marca aqui. E o bordado, mais ou menos aqui, é meio complicado bordar em blusa, em body, por quê? Tem muitos detalhes, né? O tamanho daqui para cá, a altura da cava. Então, como é body, a gente vai deixar aqui descer 5 centímetros, aqui, ó, e vou bordar daqui para baixo, mais ou menos aqui, ok? Então, como o body também tem vários tamanhos, meninas, cuidado aí para vocês não colocar muito embaixo ou muito em cima da gola. Então, deixa um espaçozinho entre a gola e o começo do bordado para ficar bem uniforme, ok? Então, aqui eu já sei que é o meio, mas eu vou bordar daqui para baixo. Vou pegar o bastidor, ó, abro aqui, já tenho acesso livre, vejo a posição que eu vou colocar o body, vou colocar, a princípio, uma camada de entretela, só uma, e eu sempre coloco, meninas, eu sempre bordo assim, tá? Eu nunca, foi um costume meu, eu não bordo assim, né? Coloco a máquina e bordo assim, eu sempre bordo assim, é um jeito que eu achei melhor, porque quando tá bordando, eu vejo tudo que tá bordando, às vezes você tá bordando e o bordado vai subindo e não tem a visibilidade que tem bordando na vertical, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a entretela e vou posicionar o risco aqui, tá? Então, meninas, vai ficar um pouquinho menor. Esse é o body tamanho G, então o menorzinho vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês colocarem no bastidor. Mas é só questão de jeitinho, tá, meninas? Não é nada bicho de 7 cabeças, não. Ó, vocês colocam aqui, colocam um pouquinho para dentro, ó, acomodando. Vou colocar o bastidor debaixo, ó, e aí as coisas vão se ajeitando. Ó, vou já, como eu falei que vou bordar daqui para baixo, né? Aqui tá o risco, vou centralizar no risco do bastidor, tanto de cima como embaixo, e vou centralizar, ó. Pego aqui e encaixo. Folga um pouco. A malha não pode ser esticada, tá? Porque na hora que voltar o bordado, vai engelhar. Ele tem que ser acomodado. Então, ó, soltei um pouquinho e vou esticando não, acomodando a malha, ó. Puxo de um lado, puxo do outro, para deixar bem retinho e bem esticadinho, ó. Tá? Então, quer dizer, esticadinho não, bem acomodado, vamos dizer assim. Então, ó, eu acomodei e vou apertar. Então, você pode puxar aqui um pouquinho só, pra não dar nenhum problema, ó. Então, um pouquinho, folgadinho ainda, e você vai vendo. Então, ó, eu já coloquei, ó, ficou um pouquinho torto aqui embaixo. Então, vem aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo a linha? Ficou um pouquinho pra cá. É muito pouca coisa, mas é bom colocar tudo certinho. Aqui ficou, é jeitinho, tá, meninas? É jeitinho.
E aí, depois que eu acomodei, ó, ficou um tabuzinho, tá tudo certinho. O que que eu faço também, minhas? Questão de malha, ela pode tentar fugir. Então, vocês vão alfinetar aqui, ó, com a malha junto com a entretela. Vão fazer a volta todinha para ter uma segurança de que a malha não vai andar, tá? Ela não pode sair do lugar. Então, coloque os alfinetes pegando sempre a malha e a entretela pra gente prender. Porque depois que começa a bordar, meninas, não tem mais o que fazer. Então, a gente coloca toda a segurança que a gente tem, todos os recursos para depois que bordar não ter problema. Porque se começar a bordar engilhado, você não tem como tirar e ficar colocando para ajeitar. Então, no caso da malha, eu uso esse recurso de colocar os alfinetes em volta, prendendo na entretela, ok? Então, tá aqui nosso body preso, tá? E vamos lá. Cuidado para na hora que colocar lá no bastidor, lá na máquina, para essa parte não ficar embaixo, tá? Porque senão vai bordar tudo, vai prender tudo. Então, certifique que coloca tudo assim, ó, para não ter nenhum problema. Eu já fiz isso, eu tô falando porque eu já fiz isso. Então, já escolhi aqui a matriz, é uma aplicação, um ursinho Papai Noel, vai ficar bem fofo. Então, agora, vamos colocar o bastidor na máquina. Então, falei para vocês colocarem tudo aqui no meio, tá? Ó, para não ter problema de alguma coisa ficar sobre, embaixo do bastidor e bordar, uma parte da manga, alguma coisa assim, tá? Então, certifique-se direitinho. Então, vai ficar um pouquinho tumultuado do lado de cá, mas a gente já teve o cuidado de verificar se tá tudo certo. E nesse ponto, no caso do body, por ter esse volume aqui, a gente não pode tirar o olho, porque com o trepidar da máquina, alguma coisa pode vir aqui e a máquina começar a bordar tudo junto. Então, a gente tem que ter total cuidado com isso agora, ok? Então, ele já tá meio que centralizado. Eu falei que vou bordar. Ah, no caso que eu falei que bordo sempre na vertical, tá vendo que aqui ele tá na horizontal? Então, se vocês bordar do jeito que tá aqui, vai ficar, vai bordar no sentido errado. Então, eu giro. Então, venho aqui, ó, giro 90 graus para a esquerda. Ops. Ah, agora ele não vai querer, vou ter que ir lá na máquina fazer. Ele não vai querer girar pro outro lado. É 10 por 10, ele tem que girar também. Deixa eu ver aqui, girando aos poucos. Ele não vai, olha só. Então, é bom até acontecer. Então, o que que acontece? Se essa matriz é 9 por 7, mas é porque aqui, ó, 9,9, então ele tá bem na beiradinha. Por que que eu não tô conseguindo girar 90 graus, tá? Eu só quero que ele deite pro lado esquerdo, porque a matriz tem 9,9, então ela tá bem encostada O que que acontece aqui, ó? A matriz tá bem encostada no bastidor, então ele não gira. Então, nós vamos lá no embirde, vamos diminuir, quer dizer, lá ele aceita. Vamos lá ver como ele aceita? Então, meninas, olha só, aqui, se eu vir, ele tá na horizontal, eu quero colocar ele deitado. Então, eu venho aqui, ó, ele gira. Então, vai entender, lá na máquina, como eu falo para vocês, a gente fica um pouco limitada com certas edições. Então, aqui eu já girei do jeito que eu quero, vou colocar no pendrive e levar para a máquina novamente. Então, meninas, aqui, ó, vou abrir. A matriz tá aqui já com o ursinho no sentido que eu quero e só colocar para bordar. Então, não diminuir, tá? Porque se fosse para girar aqui na máquina, eu ia ter que diminuir, e que não é legal, principalmente em se tratando de aplicação. Eu só fui lá no embirde e girei, ok? Não mexi em nenhum tamanho. Então, ele continua aqui, ó, 9,9 por 78.
O 9,9 estava aqui em cima porque ele estava em pé. Como ele girou, ele dá o tamanho conforme o sentido que a gente colocou. Então, vamos lá. Primeiro, ele vai bordar já coloquei a linha. Vai marcar para eu colocar o tecido vermelho, no caso aqui, ó. Tá vendo que ele tá marcando o gorrinho e parte da roupinha, da blusinha? Então, o que que acontece, meninas? Como o body já é vermelho, eu não vou botar tecido vermelho, tá? Então, nessa parte aí eu não vou colocar tecido. Só vou deixar o vermelhinho mesmo, vou colocar só o branco. Então, vai ver que ele vai marcar, eu não vou colocar tecido. Então, é por isso que eu falei pra vocês, que às vezes, dependendo da cor do tecido, ou se você não quer fazer a aplicação, só quer fazer a nuance mesmo da matriz, pode também, tá bom? Não necessariamente vocês precisem colocar o tecido. Vai marcar. E também fica grosso, né? Evita de ficar um pouco mais grosso. Pronto, já marcou o gorrinho e a blusa. No caso aqui, que eu falei lá na aula de aplicação, ele faz a marcação, você colocaria o tecido vermelho. Como eu não vou colocar, aqui, ó, prestem atenção. Aí vocês vão falar, mas eu não coloquei o tecido, mas ficou a mesma coisa. Só que a matriz, meninas, não entende que vocês não estão colocando tecido. É só você vir aqui, ó, e avançar a etapa. Ó, vem aqui e avança a etapa. Então, aqui ele já passou aqui, ó, já passou pro rostinho e para as patinhas, tá bom? Então, nós vamos colocar o tecido da cor do rostinho e das patinhas. Agora, vamos cortar o excesso. Bem quase rente a costurinha. Com calma. Ah, Glaucia, mas você corta tão rápido. Isso é prática, tá, meninas? Vocês vão fazendo devagarzinho aí. Não é porque eu sei mais que vocês, não. É porque eu já tenho prática de fazer bastante. Então, façam bastante para vocês pegarem a prática. Que eu falo para vocês, a rotina, a repetição é que faz fixar e pegar a prática, tá? Tá vendo que eu tô apoiando na mesa? Porque às vezes a gente tem o hábito de pegar aqui, ó, e apertar, colocar a mão aqui embaixo. Então, não pode, porque vai cedendo o tecido e acaba que o bordado não acompanha quando o tecido cede. Ele vai bordar onde ele foi estipulado ali, tá? Então, eu coloco na mesa já para não ter essa ação que a gente faz, às vezes inconsciente, de colocar o dedo lá embaixo como forma de subir aqui o tecido para ficar melhor para a gente cortar, tá bom? Então, já cortei o excesso, vou voltar para a máquina. Vou bordar agora a última parte da aplicação, que é o pompom do gorrinho, né? E a parte da frente do gorrinho, que vai ser branco. Também já coloquei goma, tá bem durinho o tecido, bem estruturadinho. Vai fazer o pomponzinho. E agora, vamos colocar o tecido somente aqui e aqui para ele prender.
sempre deixe a máquina fazer todo o processo, tá? Nunca pare ela, deixa ela terminar o processo para vocês mexerem. Vai prender o tecido branco, vou cortar, e aí já acabou as partes que tem aplicação. Vou cortar o excesso e vou voltar para mostrar para vocês ele fazendo o acabamento. O pomponzinho do gorro. Vou cortar o excesso. Então, já voltamos com o bordado. Só vou baixar. Aqui saiu a linha. Colocar a linha de novo. Ele vai fazer primeiro o acabamento da parte vermelha. Então, coloquei a linha vermelha. E isso, vocês vão acompanhando, como eu falei pra vocês, as partes que, aqui, ó, o que a máquina, o que a matriz tá pedindo, tá, meninas? Ó, eu tô mudando as cores. Eu prendi os tecidos com a mesma cor para não ficar trocando, tá? Porque quando fizer o acabamento aqui, vai sumir a linha vermelha. Para não ficar, aí coloca uma branca, coloca uma bege, né? Eu não troco por causa disso. Então, agora ele tá fazendo a parte de acabamento vermelho. Então, fez aqui a cavinha. Agora vai passar aqui os lados. Então, meninas, tá vendo que bordando na malha, ele não tá engelhando, não tá repuxando o tecido assim, ó, tá? Porque a estrutura tá boa. Eu ainda coloquei uma camada só da entretela fininha. A malha por si só, ela já é grossa. Então, não há necessidade de você colocar muita entretela. É o que eu falo. Vai começando a bordar, vai observando. Se começar a engelhar, vai colocando mais camadas até a um ponto que fique perfeito. Então, aqui eu coloquei uma camadinha só de entretela, a malha já é grossa, então não precisa mais do que isso. Então, vocês podem perceber, meninas, que ele já tá fazendo o acabamento. Então, se eu tivesse colocado o tecido vermelho aqui, a não ser que seja um vermelho com dourado, um vermelho com cinza, né? Um tecido com detalhes vermelho com alguma outra cor, vocês poderiam colocar. Mas aqui, ó, ficou o vermelho da mesma forma, tá fazendo o acabamento. E eu não coloquei o tecido justamente para dar essa ideia para vocês. E aí, ele terminando essa parte do gorrinho, vai passar para creme. Que é a cor de pele. Meninas, uma coisa eu falo pra vocês. Por exemplo, se vocês forem bordar vários bores ou várias fraldinhas, se vocês têm cores que apareçam demais, as cores, as tonalidades, o que vocês vão fazer? Anotar a cor da linha que você tá trabalhando. Para que em uma peça, em uma e outra peça, você use a mesma tonalidade, porque vai dar diferença e fica feio. Então, anotem as cores que vocês estão usando naquela peça. Então, esses dias mesmo eu bordei 10 fraldinhas aí, foi diferentes, temas diferentes. Mas quando iguais, aí tem que bordar com as linhas iguais. Então, vou mudar para a linha bege, cor de pele. Não tem como, eu falei pra vocês, todo o processo requer troca de linha. Pare com calma, troque a sua linha, tá? E mande bordar. Vou fazer uma orelhinha
E aí, para o vídeo não ficar muito grande, meninas, eu vou dar uma paradinha. Agora ele vai fazer um pontinho cheio, que é a orelhinha, né, do ursinho. Gente, ele é muito fofo, esse urso. Depois vai fazer o focinho. Tá vendo? Então, tem várias partes que ele vai fazer agora, que não é aplicação. Agora é um pontinho cheio. Interessante, né, meninas? Eu acho muito interessante.